Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos aqui então de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que se inscrevam e que não esqueçam de dar aquele like, ok? Para ajudar o canal. Bem, meus irmãos, quero informar para vocês também que é uma leitura e um estudo. Por que eu considero um estudo? Porque eu dou minhas opiniões sobre aquilo que os nossos irmãos, né, as informações que os espíritos nos trouxeram. Por isso eu considero também um estudo, não somente leio, ok? E também informar vocês que nosso trabalho aqui, nossa leitura e estudo, se faz por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Então, vamos ao que interessa. Nós nos encontramos no capítulo de número 21, que fala sobre os falsos profetas, né? Vou pegar aqui, ó, o início dele é esse título aqui, ó. Haverão falsos cristos e falsos profetas. Mas nos encontramos, conforme eu falei que eu divido por partes, quando o capítulo é muito longo, então nos encontramos na terceira parte, ok? E vamos ler esse primeiro parágrafo aqui. É a instrução dos espíritos e fala assim, os falsos profetas. Número 8. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a esbranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse? Reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. Ok? Então ele está dando aqui a opinião dele, né? Dando exemplo para a gente entender o que quer dizer os falsos profetas, né? E etc e tal. Bem, em todos os tempos sempre tiveram pessoas, até hoje tem, pessoas que se dizem profetas, etc e tal, fazem curas e tudo mais para ganhar dinheiro, às custas da exploração dos seus semelhantes. Isso sempre aconteceu, até hoje acontece. Então ele começa aqui, se falar que Cristo está aqui e acolá, não vai, porque é mentira. Jesus, aliás, quando saiu daqui, não falou nada, que voltaria, coisa e tal. Isso é tudo coisa do homem. Eu, na leitura, no estudo que fizemos anteriormente, a esse capítulo aqui, que foi a segunda parte, nesse mesmo capítulo 21, se vocês procurarem lá, quem se inscreveu, não se inscreveu, é só procurar, né? O título desse estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Eu comentei que as curas que Jesus fez não foram milagres, e não foram milagres. Agora, teve uns seguidores que me fizeram algumas perguntas e uns questionamentos. Olha, então Jesus não fez coisa extraordinária? Milagre é uma coisa, minha gente, extraordinária é outra, ok? Milagre é uma coisa que não tem explicação. É nesse sentido que eu falei. Eu quis dizer que Jesus não fez milagres. Ele fez curas, né, através de magnetismo, através do ectoplasma, das energias que existem na natureza, ok? Ah, então não foi extraordinário? É lógico que foi extraordinário, porque um espírito que consegue manipular todas essas energias ao mesmo tempo só pode ser um espírito que tem muito conhecimento com muita luz. Concorda comigo? Tem algum médium que tem essas condições no planeta Terra? Alguma pessoa encarnada? Não, não tem. Nem médium, porque o médium ele recebe, né, um espírito para fazer certas coisas. Mas nem esse médium que recebe um espírito com essa capacidade de fazer tudo que Jesus fez, não existe. Nós temos médios no mundo que fazem a cura, ok? Tem médium que, além da cura, né, videntes.
tem médios que têm visões, né? Então, fazem comunicações, sabem o estado de cada espírito do outro lado. Bem, enfim, várias, como eu poderia dizer assim, variedades mediúnicas, são muitas. Mas Jesus tinha todas elas. Então ninguém pode dizer, porque está desmerecendo, eu não estou desmerecendo. O Espiritismo é bem claro. A condição de milagre é uma coisa que a gente não conhece como é feita. Desde que a gente tem o conhecimento de como tal coisa é feita, é claro que deixa de ser milagre para ser uma coisa racional, ok? Uma coisa que a gente entenda. A mesma coisa, eu não sou engenheiro, não sei fazer carro, não sei fabricar carro. Mas o carro existe? Claro. Quem fabrica os carros são engenheiros, né, construtores. Eu vou dizer então que eu não sei como os carros são feitos, eu sei como eles são feitos. Sei fazer? Não, não sei. Eu sei dizer que são engenheiros que estudaram para isso. Da mesma forma Jesus, ok? Jesus tem um conhecimento que nós não temos ainda. Um dia teremos, não sei quantos milhares de séculos vão passar para que possamos ter esses conhecimentos todos que Jesus tem. Mas chegaremos lá. Mas vamos ao que interessa sobre os falsos profetas. Então vamos lá, abre aspas, ele continua. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possui no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, sem apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Vocês estão vendo? Não basta a pessoa falar que faz isso, faz aquilo. Se as suas atitudes no total, né? Existem pessoas assim? Claro que existem. São raras, são raríssimas, que vivem para o seu semelhante. Nós temos grandes exemplos, temos o Chico Xavier, temos o próprio Allan Kardec, né? Que fez essa obra aqui magnífica, né, de esclarecimento. Nós temos Mahatma Gandhi, que não tem nada a ver com o espiritismo. Nós temos o Buda. Nós tivemos, quem mais? Madre Teresa de Calcutá, que era da igreja, era católica. Né, a irmã Dulce. Quem mais? São tantas pessoas, Chico Xavier, que viveram uma vida toda para o seu semelhante. Dona Isabel Salomão de Campos, que é uma médium que mora em Juiz de Fora, né? Já está com uma idade bem avançada, mas foi a vida toda trabalhando para o próximo, ela e os filhos dela. Bem, enfim, existem pessoas maravilhosas, com certeza. Mas quando a gente vê, né, que as pessoas usam o nome de Deus, de Jesus e por aí vai, para ganhar dinheiro, para enriquecer, aí, minha gente, o negócio complica, não é verdade? Então é nesse sentido das coisas que nós devemos parar para pensar, ok? E ele continua aqui. Mas, abre aspas, mas desconfiai das palavras hipócritas, tá vendo? Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter um único monopólio da verdade. Então, minha gente, a pessoa fala, infelizmente muitos de nós ainda somos assim, achamos que a verdade está conosco, que o outro está todo errado. Quando a gente começa a entrar num debate, a gente não ouve, a gente quer falar, mas não quer ouvir. Esse que é o grande problema nosso. Então vamos parar para pensar também que precisamos, né? Sobre nós mesmos, sobre aquilo que falamos e pensamos. Não é verdade? Então, deixa eu descer a câmera aqui, que eu falei aqui de Deus, né? Vem aqui, mas li um trechozinho aqui, eu vou descer um pouquinho a câmera. Só um minuto. Aí esse parágrafo curtinho que eu li agora. Mas desconfiar das palavras hipócritas, desconfiar dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiar daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Ok? Ele continua aqui. Não. O Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão o exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem
por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a sua perdição. Perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que se revele um átomo de orgulho, foge dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. Então, gente, nós estamos vendo aqui, né, que aqueles que vão fazer as coisas, ou fizeram ou fazem, para o próximo, são humildes, são modestos, não são metidos a ser dono da verdade. Entendeu? Então, esses sim são os profetas verdadeiros, aqueles que devemos dar atenção e aprender com eles. E ele continua aqui. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que aprendestes. Ide sempre sem temor, afastai corajosamente tudo que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações de vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos, né? Que vieis, né? Que a gente vê nos nossos sonhos. Bem, gente, então aqui está nos inspirando, né? Se você tem um hábito, se nós temos começamos a aprender a fazer o bem, a ajudar o nosso semelhante, é a nossa proposta, gente. É a proposta que Jesus nos trouxe. Ninguém vai ser castigado pelos erros que cometeu, porque se fosse castigado, mas na próxima vida vai passar pelas coisas que fez os outros passar. Isso é invenção do homem, não foi Cristo que disse isso. Tá, mas aí no Evangelho, no Espiritismo, segundo o Espiritismo, tá falando que aqui se fez, aqui se paga. Tá falando. Mas quem falou isso não foi Jesus, foi um espírito que falou isso para Kardec. Será que nós vamos aceitar isso hoje? É só a gente parar para pensar. A Bíblia está cheia de contradições também. E vamos aceitar tudo? Na Bíblia fala, algumas religiões falam que não existe a reencarnação, mas vai ter um juízo final e coisa e tal, perere a parar, não é isso? E nós acreditamos em tudo que está escrito ali, mas, no entanto, também na Bíblia tem uma contradição quando fala que João é a reencarnação de Elias. Quem lê a Bíblia, quem estudou a Bíblia, sabe do que eu falo. Ou se não sabe, vai procurar a Bíblia e ver e ler. Então, minha gente, tudo isso aqui, até esse livro aqui, que é Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrito pelos espíritos que não deixam de ser quê? Homens desencarnados, nós que desencarnamos. Ora bolas, homens ou espíritos, continuamos, não é porque saímos do corpo quando morremos, que passamos a obter todos os conhecimentos de tudo e sabedoria. Não, não é assim não. Não é assim não. Quando a gente sai do corpo, morre, vai para a vida espiritual, ainda continuamos com as nossas manias, com aquilo que a gente acredita que é, do jeito que é, e vamos estudar lá e aprender coisas novas. Vocês estão entendendo? Então, esses espíritos trouxeram a coisa. É lógico que o espírito tem mais conhecimento do que nós que estamos, por enquanto, aqui no corpo. Quando sairmos daqui e for para a vida espiritual, vamos o quê? Ter novos conhecimentos? Não, vamos relembrar dos conhecimentos que já tínhamos antes de reencarnar. E absorver outros conhecimentos. Deu para entender? Então, nós vamos ver aqui no Evangelho, muita coisa aqui se fez, aqui se paga, aquele que plantou vai ter que colher, e por aí vai. Mas Jesus nos aconselha a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então nós somos obrigados a ser melhores do que Deus, do que a justiça de Deus. É isso que estão falando? Porque é isso que os Espíritos nos falam, não é isso? Vamos acreditar em tudo que do jeito que eles acreditam, é direito deles falar o que eles quiserem, pensar do jeito que quiserem. Mas nós somos obrigados a pensar como os outros, ou a aprender. Nós já estamos no tempo, eu acho que muitos de nós, a pensarmos
com a nossa própria cabeça. Ah, mas todo mundo pensa diferente, isso é problema de todo mundo. Sabe, porque não é todo mundo que paga a tua conta, não é todo mundo que faz as coisas que você quer para você, é você que faz. Adianta você pensar como todo mundo? Adianta você pensar como um rei? Você vai ter todo um povo ao seu comando? Não vai ter. Adianta você pensar como ele? Não. Adianta você pensar como você. Pense você, raciocine. Busque dentro de você o que você acha lógico, o que é racional, o que não é racional. Ah, mas quando a gente morre, o Espiritismo fala que vai para o umbral. Eu não concordo. Eu vou para a pátria espiritual. Mas o umbral, do jeito que muitos espíritas pensam e acreditam, eu não acredito. Como é que vai ser? Pergunto eu a vocês. Eu não sei. Eu não sei. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma experiência pessoal. Única, particular, eu não sei. Vai ser agradável? Eu não sei. Como é que vai ser? Também não sei. Mas me recuso. Me recuso plenamente, piamente, a acreditar porque a pessoa fez mal aqui vai sofrer do outro lado. Ah, vai sofrer pelo mal que fez. Eu não acredito nisso e me recuso a acreditar. Porque se é assim, é castigo de Deus. Se nós somos aprendizes, quem não vai errar? Eu vou falar isso aqui 1.000.000 de vezes. Quem não vai errar? Sabe? Só aqueles que são enviados, como fala aqui, o enviado de Deus, né? Que fazem tudo certinho. Esses aí estão mais avançados do que a gente, pouco. Tem mais conhecimento. Esses aí são os enviados. E ainda dentro desses, muitos deles falem. Vão acabar falindo. Quando chega aqui, acaba falindo. Alguns, não todos. Mas nós já temos conhecimento de alguns. Se somos espíritos aprendizes, crianças, espíritos infantis, como não vamos errar? Então, a gente bota o filho na escola, ele não sabe ler e escrever, tem uma nota baixa, a gente vai dar um castigo nele porque ele tirou nota ruim, porque está estudando, está aprendendo. Mete a porrada nele, bota ele de castigo. Assim eu não vejo Deus, não consigo ver. Vocês me desculpem, e não consigo ver. Eu consigo ver sim. Tudo bem que você faz aqui, você te ajuda na tua caminhada. Isso é claro e evidente. Se você ajuda uma pessoa, na maioria das vezes a pessoa é grata para contigo. Não é assim mais ou menos? O geral é assim. Então o bem que nós fazemos aqui na Terra vai ajudar quem? Vai ajudar nós mesmos do outro lado. Pela abnegação, né? Pela nossa abnegação. E fazer pelo próximo. Vai nos ajudar com toda certeza. Agora vai ser castigado pela maldade que tu fez, se você é um espírito ignorante, se nós somos ainda. Imagina, esses nossos irmãos infelizes que praticam crimes absurdos. Qual a evolução dele moral comparada à nossa? Nós que não praticamos mais esses crimes. Eles são muito mais infantis do que a gente, moralmente? Claro que são. Eles precisam chegar lá do outro lado, tomar chicotada, tomar porrada, pelas merdas que ele fez aqui. Não, ele não precisa disso. Isso vai ajudá-lo? Não, não vai ajudá-lo. Não existe a menor possibilidade de ajuda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É por isso que tem muita coisa que eu não aceito que a religião fala, mesmo o espiritismo, muitas coisas eu sou contra. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui educado uma determinada época da minha vida, a partir dos meus 8 anos, quando minha mãe se separou do meu pai, eu fui educado. Minha mãe foi morar com os meus avós, os pais dela, certo? Minha avó e meu avô. Então eu fui educado por quê? Minha mãe trabalhava, começou a trabalhar fora para poder nos sustentar, porque quando ela era casada com meu pai, ela não trabalhava fora, mas depois que separou, ela tinha que trabalhar para comprar alimento para a gente, né? Não tinha outro jeito. Enfim, então diariamente era meu avô e minha avó que educava a mim e a meus irmãos. E quando ela chegava, claro, eu recebia a educação dela. Então, a educação que a minha mãe me dava, nessa época dos 8 anos em diante, era de um jeito. Toda coisa que ela achava que eu fazia errado, porque apanho muitas vezes injustamente, ela me dava uma coça boa. Deu para entender, né? Ela não tinha paciência, nenhuma, né? Eu era uma criança, tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, por aí vai. Então qualquer coisa que eu cometesse errado ou não cometesse, que ela achava que eu tinha cometido, eu entrava na porrada, vamos falar a palavra certa, eu entrava na porrada. Mas a minha avó, quando via que eu tinha feito uma coisa errada,
ela me botava de castigo. Me botava de castigo. E toda criança, ainda mais eu que era muito agitado, né, muito agitado, eu tinha um bicho carpinteiro no corpo, como é que fala outro, né? Enfim, mas eu não era uma criança má, mas era assim, muito agitado. Então, minha avó me botava de castigo. Era assim. Isso aconteceu dos meus 8 anos até meus 13 anos, mais ou menos. Até os 13 anos de idade. Porque a partir dos 13 anos, fui morar com a minha mãe e meu padrasto. Minha mãe arrumou um outro marido e fomos viver sobre o teto da minha mãe e do meu padrasto. Então a educação dos meus avós foram para mim até meus 13 anos de idade, durante 5 anos. Então, gente, quando fazia arte, minha avó me botava de castigo, eu contava de castigo, eu ficava pensando, caramba, minha avó gosta muito de mim, ela não me bate. Eu tenho que fazer o possível para não deixá-la aborrecida, para não fazer coisa errada. Então eu me preocupava com isso, porque eu recebia da minha avó o quê? Carinho e amor. Ela me botava de castigo, eu via que ela estava me educando, né? Mas ela não me agredia. Quanto à minha mãe, eu não me preocupava, ficava com raiva. Quando eu apanhava, com mais raiva ainda. Eu apanhei muitas vezes sem ter feito coisa errada, apanhava mesmo. E ficava com ódio, com raiva naquele momento e pensava comigo. Tudo que eu puder fazer que for atingir a minha mãe, eu vou fazer. Porque ela não gosta mesmo de mim, foda-se. E desculpa, falei outro palavrão. Vocês estão entendendo? Então eu tive duas educações na minha vida, né? Por assim dizer, por um período. A minha avó me botava de castigo, né? E minha mãe me metia o cacete. Então, eu era criança, eu não sabia discernir o certo do errado, mas eu não gostava de apanhar. Não gostava, me revelava mais, ficava mais rebelde ainda. A partir dos meus 13 anos, então, quando fui morar exclusivamente com a minha mãe, coisa e tal, é claro que eu já fui crescendo um pouco mais, fui deixando de fazer besteira. Vocês estão entendendo? Então eu penso assim, até hoje. Tem pessoas que falam, com violência a gente aprende, porque eu apanhei quando eu era pequeno, resolveu nada não, você ficou traumatizado com alguma coisa. Eu fiquei, pô, como não? Então, isso serviu de experiência para mim, muito de experiência, para falar o que eu falo para vocês hoje. Se eu desencarnar, né, se eu desencarno, né, e quando eu desencarnar, chegar do outro lado, ver uma pessoa de encher meu saco, falar merda para mim, isso não vai me ajudar em nada não, vou ficar mais bolado ainda, ficar com mais raiva ainda, porque eu não fiz melhor, porque eu não pude fazer. Estão me cobrando uma coisa que eu não tenho capacidade de fazer. De ser bonzinho, de fazer legal, fazer isso, fazer aquilo, vou ficar com mais raiva. Então isso não vem de Deus nunca. Nunca veio de Deus. Ok? De Deus vem outra coisa, vem carinho, vem amor, vem perdão, vem compaixão. Foi esse Deus que Jesus quis nos apresentar, que as religiões todas na época não deixaram. E até hoje não deixam. Não deixam, porque isso é libertação. Isso é libertação. Você saber que você tem um Deus do teu lado, faça a cagada que você fizer, a merda que você fizer. É claro que geralmente a gente faz as coisas inconscientes, né? Com interesses, desejos, e depois vê a cagada que fez. Mas se você soubesse fazer melhor, tivesse conhecimento que aquilo é errado, você com certeza não faria. Você se deixa levar por uma fraqueza, se deixa. Mas você tem consciência exata do que aquilo vai te levar a consequência? Não, não tem. Porque se tivesse, não faria. Essas pessoas que são drogadas nas ruas, que vivem na rua, né? A base de droga, quando ela começou a usar a droga pela primeira vez, ela sabia que ia se tornar praticamente um zumbi, um dependente. Tem pessoas que perdem todos os seus bens, perde tudo que tinha, fortunas, por causa das drogas. Ela sabia inicialmente que tudo isso levaria ela a essa consequência. Com certeza ela não pensava nisso, porque se ela tivesse ciência disso, ela nem começaria. Ela iria pensar antes, caramba, olha para onde que eu vou. Não, não vou nessa não. Não vou nessa. Então, quando você tem um conhecimento exato de tal coisa, para onde vai te levar, tu não faz. Essa aqui é a verdade. Mas você só vai ter esse conhecimento vivenciando, experienciando, passando. Não tem outra fórmula não, gente. E essa experiência é viver, é aprender, não tem outro jeito. Ok? Tem uns que têm medo, não fazem certas coisas porque tem medo dos certos resultados. Não porque ele sabe das consequências, mas porque ele tem medo. Mas será que lá na frente ele vai perder esse medo e não vai querer pagar para ver? Pois é, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem você pode
pode dizer o que você fará em determinado momento, em determinada situação. Nós não temos nem capacidade disso. Isso dá uma grande prova do que não sabemos o que somos e desconhecemos de fato o que podemos ou não fazer. Eu já usei drogas, claro, era adolescente, conforme eu falei, ainda mais naquela época, eu era muito revoltado, apanhava pra cacete da minha mãe, não podia fazer merda nenhuma, e sim, meus colegas me chamaram uma vez, 2 vezes, eu não fui, coisa e tal. Um belo dia eu decidi, por minha livre, espontânea vontade, decidi me drogar. Ok? Eu decidi. Não por causa de colega. Até para... Eu fui casado, tenho 3 filhos, e falava para os meus filhos, até para você fazer merda, você tem que escolher fazer. Não se deixe levar pelos outros. Faça porque você quer fazer. Então eu escolhi. Em determinada época, eu fui lá, comprei e comecei a usar. E fiquei um bom tempo. Bom tempo não, acho que 1 ano, alguma coisa assim, usando essas drogas. Com determinada época eu decidi parar com tudo. Falei, não quero mais essa porcaria. Eu decidi sozinho mudar de vida e tomar outro rumo na minha vida. Dar outro rumo na minha vida. Vocês acham que eu tive apoio aqui de mãe, de padre? Não tive apoio de ninguém. Decisões que eu tomei sozinho. Agora, eu não tomei sozinho, assim, tomei sozinho, se eu for comparar com os encarnados, mas eu tenho certeza que eu fui acompanhado por espíritos que me ajudaram a tomar uma direção diferente. A tomar outra direção, uma direção melhor. Então, gente, para mim, serviu de experiência. Isso já vem de outra vida, já sei que isso não presta. Para mim foi fácil. Porque para outros é difícil? Porque ele ainda não passou. Ele só viu o início ali do prazer, né? De ficar doidão, ficar pisando nas nuvens. Muito bacana, bacana. Só que aquela sensação, minha gente, vai aumentando o estado eufórico de alguns, que não sabem lidar com isso, e vai querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e daí se torna praticamente zumbis humanos, perde seus bens todos para viver nas ruas. Mas se soubesse que chegaria ali, ele não faria. Com certeza. Alguns começam acreditando, não, eu paro quando eu quiser, tá? Ok? Então é mais ou menos isso. Então, gente, não acreditem nisso. Ah, que você vai sofrer. Seja responsável por seus atos. As coisas que você fez errado, fazer o quê? Você não podia fazer melhor? Se tivesse feito, cara, tudo teria feito. Você está aprendendo. Sabe? Ah, mas fulano não te perdoa, e daí? Qual o problema? Você prefere que o perdão dele ou o perdão de Deus? Ah, o perdão de Deus. Então, Deus já te perdoou antes que você peça. Lute para não repetir o erro. Eu sei que dessa história aqui, dos falsos profetas, eu cheguei nesse ponto que eu estou falando para vocês, quando fala aqui, né? Por isso que me levou essa questão, né? Que você, e meus amigos, que vocês serão, né? Bem amados, etc. Então vai fazendo a tua parte, o que você pode fazer, o que você faz de bom, amplie, faça melhor, cada dia mais, cada dia mais. Não julgue ninguém, não condene ninguém, desculpa a todos aqueles que errarem com você, sabe? Porque isso é para você aprender a perdoar. Se alguém te causa algum transtorno, siga em frente, ore por essa pessoa para que ela cresça. Não deseje mal algum para ninguém nunca, ok? Então fica aqui a dica. Eu sei que me fez levar esse comentário todo, ok? Para vocês entenderem, porque vocês vão ouvir muito no Espiritismo falar do umbral. Esse umbral, minha gente, não entenda do jeito, da forma que eles passam. O ambiente espiritual, quando saímos do corpo, vai ser de acordo, sim, com a vida que você levou na Terra. Então, se você sai daqui da Terra carregado de energia negativa, tu vai para ambiente com energia negativa, não porque Deus te colocou ou porque você foi castigado, mas você precisa se desfazer dessa energia negativa, né, para readquirir seu estado lúcido. Então é lógico que ninguém, a gente não consegue, é como se fosse uma ressaca, né? Vai passar por aquele período. Tu bebe, enche a cara de cachaça, não dá ressaca, passa o dia todo, depende, né, do quanto você bebeu, para se refazer. Então é mais ou menos isso, minha gente. A vida espiritual é uma ressaca da vida que tivemos aqui na Terra. Para todos nós. Ah, mas se tu bebeu muito, a ressaca é maior. Se bebeu menos, a ressaca é menor. É um efeito, somente um efeito da causa. Não te preocupe com isso. Faça a tua parte o melhor que puder.
reze, peça a Deus ajuda, porque sempre receberá ajuda. Deu para entender? Não acredite em falsas promessas, em previsões, em premonições. Deu para entender, né? Siga esses conselhos que esses irmãos estão dando aqui, que a boa árvore se conhece pelos bons frutos. É mais ou menos isso. Tem gente que segue algumas religiões aí e está vendo que o responsável está ficando rico, milionário. Quando você questiona uma pessoa dessa, ela fala, esse é problema dele, o meu é com Deus. Eu vou lá e oro e peço a Deus. Isso é uma pessoa querendo se fingir de cega, porque ela está sabendo que ela está contribuindo para a falência do outro. Então ela não deixa de ser responsável também e acaba sofrendo as consequências. Como ela sofre? Quando ela descobre que todo mundo ali, o pastor, o pregador, seja lá quem for, era enganados querendo ser enganado pelo enganador. Que não sejamos isso. Ok? Por isso eu falo, eu repito aqui, pense por você mesmo. Eu trago reflexões para que a gente pense com a nossa cabecinha, mas nunca, eu acho que nunca, deixando de ter em mente. Isso daí é meu pensamento, acho que todo mundo deveria ter. Você foi criado e você não sabe como, nem de que forma. Porém, alguma coisa te colocou no mundo. Não estou falando de pai, de corpo, pai e mãe, não. Eu estou falando de você, energia, espírito, inteligência. Essa força magnífica que te colocou no mundo, ela está te protegendo o tempo todo. Essa força a gente dá o nome de Deus, Alá, cada um dá o nome que quiser. Ok? Mas não é esse Deus que as pessoas dizem que vem aqui na Terra. Não tem nada que vem aqui na Terra. Ele criou uma lei natural que protege a todos os seus filhos, a todos nós, a você, a mim, a todos nós. Ok? Então, vamos parar por aqui. Essa reflexão nossa foi bem grande. Espero que tenha sido bem proveitosa para todos nós. E na próxima leitura, então, nós vamos continuar então na quarta parte desse mesmo capítulo 21. Ok? Paramos aqui. Então será a quarta parte e vamos pular para outro lado da página. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.